Quando o coração falava, era para dar estímulo e força ao rapaz, que às vezes achava terrivelmente maçante os dias de silêncio. O coração contou-lhe pela primeira vez suas grandes qualidades, sua coragem ao abandonar as ovelhas, ao viver sua lenda pessoal e seu entusiasmo na loja de cristais. Contou-lhe também mais uma coisa, que o rapaz nunca havia notado: os perigos que passaram perto e que ele nunca tinha percebido. Seu coração disse que certa vez havia escondido a pistola que ele havia roubado do pai, pois havia uma grande chance de que se ferisse com ela. E lembrou um dia que o rapaz havia passado mal em pleno campo, vomitado e depois dormido por muito tempo. Haviam dois assaltantes mais adiante que estavam planejando roubar suas ovelhas e assassiná-lo. Mas como o rapaz não aparecia, resolveram ir embora, achando que ele tinha mudado de rota. Os corações sempre ajudam os homens? Perguntou o rapaz ao alquimista. Só os que vivem sua lenda pessoal, mas ajudam muito as crianças, os bêbados e os velhos. Quer dizer então que não há perigo? Quer dizer apenas que os corações se esforçam ao máximo, respondeu o alquimista. Certa tarde, passaram pelo acampamento de um dos clãs. Haviam árabes em vistosas roupas brancas, com armas encilhadas em todos os cantos. Os homens fumavam narguilé e conversavam sobre os combates. Ninguém prestou maior atenção aos dois viajantes. Não há qualquer perigo, disse o rapaz, quando já tinham se afastado um pouco do acampamento. O alquimista ficou furioso. Confie em seu coração, disse, mas não se esqueça de que você está no deserto. Quando os homens estão em guerra, a alma do mundo também sente os gritos de combate. Ninguém deixa de sofrer as consequências de cada coisa que se passa debaixo do sol. Tudo é uma coisa única, pensou o rapaz. E como se o deserto quisesse mostrar que o velho alquimista estava certo, dois cavaleiros surgiram por detrás dos viajantes. Não podem seguir adiante, disse um deles. Vocês estão nas areias onde os combates são travados. Não vou muito longe, respondeu o alquimista, olhando fundo nos olhos dos guerreiros. Eles ficaram quietos por alguns minutos e depois concordaram com a viagem dos dois. O rapaz assistiu aquilo tudo fascinado. Você dominou os guardas com o olhar, comentou ele. Os olhos mostram a força da alma, respondeu o alquimista. Era verdade, pensou o rapaz. Havia percebido que, no meio da multidão de soldados no acampamento, um deles estava olhando fixo para os dois, e estava tão distante que não dava sequer para ver direito sua face. Mas o rapaz tinha certeza de que estava olhando para eles. Finalmente, quando começaram a cruzar uma montanha que se estendia por todo o horizonte, o alquimista disse que faltavam 2 dias para chegarem até as pirâmides. Se vamos nos separar logo, respondeu o rapaz, me ensine alquimia. Você já sabe, é penetrar na alma do mundo e descobrir o tesouro que ela reservou para nós. Não é isso que quero saber. Falo de transformar chumbo em ouro. O alquimista respeitou o silêncio do deserto e só respondeu ao rapaz quando pararam para comer. Tudo no universo evolui. E para os sábios, o ouro é o metal mais evoluído. Não pergunte por quê, não sei. Sei apenas que a tradição está sempre certa. Os homens é que não interpretaram bem as palavras dos sábios. E ao invés de símbolo de evolução, o ouro passou a ser o sinal das guerras. As coisas falam muitas linguagens, disse o rapaz. Vi quando o relincho do camelo era apenas um relincho. Depois passou a ser sinal de perigo e finalmente tornou-se de novo um relincho. Mas calou-se. O alquimista devia saber tudo aquilo. Conheci verdadeiros alquimistas. Se trancavam no laboratório e tentavam evoluir como o ouro. Descobriam uma pedra filosofal, porque havia entendido que quando uma coisa evolui, evolui também
tudo o que está à sua volta. Outros conseguiram a pedra por acidente. Já tinham um dom, suas almas estavam mais despertas que a das outras pessoas. Mas estes não contam porque são raros. Outros, enfim, buscavam apenas o ouro. Estes jamais descobriram o segredo. Esqueceram-se de que o chumbo, o cobre, o ferro também têm sua lenda pessoal para cumprir. Quem interfere na lenda pessoal dos outros nunca descobrirá a sua. As palavras do alquimista soaram como uma maldição. Ele abaixou-se e pegou uma concha no solo do deserto. Isto um dia já foi um mar. Já tinha reparado, respondeu o rapaz. O alquimista pediu ao rapaz para colocar a concha no ouvido. Ele tinha feito isto muitas vezes quando era criança e escutou o barulho do mar. O mar continua dentro desta concha, porque é sua lenda pessoal, e jamais a abandonará, até que o deserto se cubra novamente de água. Depois montaram em seus cavalos e seguiram em direção às pirâmides do Egito. O sol tinha começado a descer quando o coração do rapaz deu sinal de perigo. Estavam no meio de gigantescas dunas e o rapaz olhou o alquimista, mas este parecia não haver notado nada. 5 minutos depois, o rapaz percebeu 2 cavaleiros à sua frente, as silhuetas cortadas contra o sol. Antes que pudesse falar com o alquimista, os 2 cavaleiros se transformaram em 10, depois em 100, até que as gigantescas dunas ficaram cobertas deles. Eram guerreiros vestidos de azul, com uma tiara negra sobre o turbante. Os rostos estavam cobertos por outro véu azul, deixando apenas os olhos de fora. Mesmo distante, os olhos mostravam a força de suas almas, e os olhos falavam em morte. Levaram os dois para um acampamento militar nas imediações. Um soldado empurrou o rapaz e o alquimista para dentro de uma tenda. Era uma tenda diferente das que havia conhecido no oásis. Ali estava um comandante reunido com seu estado-maior. São os espiões, disse um dos homens. Somos apenas viajantes, respondeu o alquimista. Vocês foram vistos no acampamento inimigo há 3 dias e conversaram com um dos guerreiros. Sou um homem que caminha pelo deserto e conhece as estrelas, disse o alquimista. Não tenho informações de tropas ou o movimento dos clãs. Apenas guiava meu amigo até aqui. Quem é o seu amigo? Perguntou o comandante. Um alquimista, disse o alquimista. Conhece os poderes da natureza e deseja mostrar ao comandante sua capacidade extraordinária. O rapaz ouvia em silêncio e com medo. O que faz um estrangeiro numa terra estrangeira? Disse outro homem. Trouxe dinheiro para oferecer ao seu clã, respondeu o alquimista, antes que o rapaz dissesse qualquer palavra. E pegando a bolsa do rapaz, entregou as moedas de ouro ao general. O árabe aceitou em silêncio. Dava para comprar muitas armas. O que é um alquimista? Perguntou finalmente. Um homem que conhece a natureza e o mundo. Se ele quisesse, destruía este acampamento apenas com a força do vento. Os homens riram. Estavam acostumados com a força da guerra, e o vento não detém um golpe mortal. Dentro do peito de cada um, porém, seus corações apertaram. Eram homens do deserto e tinham medo dos feiticeiros. Quero ver, disse o general. Precisamos de 3 dias, respondeu o alquimista, e ele vai se transformar em vento, apenas para mostrar a força de seu poder. Se não conseguir, nós lhe oferecemos humildemente nossas vidas, pela honra de seu clã. Não pode me oferecer o que já é meu, disse o arrogante o general. Mas concedeu os 3 dias aos viajantes. O rapaz estava paralisado de terror. Saiu da tenda porque o alquimista lhe segurou os braços. Não deixes que eles percebam seu medo. São homens corajosos e desprezam os covardes. O rapaz, porém, estava sem voz. Só conseguiu falar depois de algum tempo, enquanto caminhavam pelo meio do acampamento. Não havia necessidade de prisão. Os árabes apenas tiraram seus cavalos. E mais uma vez o mundo mostrou suas muitas linguagens. O deserto, antes um terreno livre e sem fim,
era agora uma muralha intransponível. Você deu todo o meu tesouro, disse o rapaz, tudo que eu ganhei em toda a minha vida. E para que lhe adiantaria isto se tivesse que morrer? Respondeu o alquimista. Seu dinheiro o salvou por 3 dias. Poucas vezes o dinheiro serve para adiar a morte. Mas o rapaz estava apavorado demais para ouvir palavras sábias. Não sabia como transformar-se em vento. Não era um alquimista. O alquimista pediu chá a um guerreiro e colocou um pouco nos pulsos do rapaz. Uma onda de tranquilidade encheu seu corpo, enquanto o alquimista dizia algumas palavras que ele não conseguia compreender. Não se entregue ao desespero, disse o alquimista com uma voz estranhamente doce. Isso faz com que você não consiga conversar com seu coração. Mas eu não sei transformar-se em vento. Quem vive sua lenda pessoal sabe tudo o que precisa saber. Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Não tenho medo de fracassar, apenas não sei transformar-me em vento. Pois terá que aprender. Sua vida depende disto. E se eu não conseguir? Vai morrer enquanto vivia sua lenda pessoal. É muito melhor do que morrer como milhões de pessoas que jamais souberam que a lenda pessoal existia. Entretanto, não se preocupe. Geralmente a morte faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis à vida. O primeiro dia se passou. Houve uma grande batalha nas imediações e vários feridos foram trazidos para o acampamento militar. Nada muda com a morte, pensava o rapaz. Os guerreiros que morriam eram substituídos por outros e a vida continuava. Poderias ter morrido mais tarde, meu amigo, disse o guarda para o corpo de um companheiro seu. Poderias ter morrido quando chegasse a paz, mas irias terminar morrendo de qualquer jeito. No final do dia, o rapaz foi procurar o alquimista. Estava levando o falcão para o deserto. Não sei transformar-me em vento, repetiu o rapaz. Lembre-se do que eu lhe disse, de que o mundo é apenas a parte visível de Deus, de que a alquimia é trazer para o plano material a perfeição espiritual. O que você faz? Alimento meu falcão. Se eu não conseguir transformar-me em vento, nós vamos morrer. Para que alimentar o falcão? Quem vai morrer é você, disse o alquimista. Eu sei transformar-me em vento. No segundo dia, o rapaz foi para o alto de uma rocha que ficava perto do acampamento. As sentinelas o deixaram passar. Já ouviam falar do bruxo que se transformava em vento e não queriam chegar perto dele. Além disso, o deserto era uma grande e intransponível muralha. Ficou o resto da tarde do segundo dia olhando o deserto. Escutou seu coração, e o deserto escutou seu medo. Ambos falavam a mesma língua. No terceiro dia, o general reuniu-se com os principais comandantes. Vamos ver o garoto que se transforma em vento. Vamos ver. O rapaz os conduziu até o lugar onde havia estado no dia anterior. Então pediu que todos se sentassem. Vai demorar um pouco, disse o rapaz. Não temos pressa, respondeu o general. Somos homens do deserto. O rapaz começou a olhar o horizonte à sua frente. Haviam montanhas ao longe, haviam dunas, rochas e plantas rasteiras que insistiam em viver onde a sobrevivência era impossível. Ali estava o deserto, que ele havia percorrido durante tantos meses e que, mesmo assim, só conhecia uma parte muito pequena. Nesta pequena parte, ele havia encontrado ingleses, caravanas, guerras de clãs e um oásis com 50.000 tamareiras e 300 poços. O que você quer aqui hoje? Perguntou o deserto. Já não nos contemplamos o suficientemente ontem? Em algum ponto você aguarda a pessoa que eu amo, disse o rapaz. Então, quando olho suas areias, contemplo também a ela. Quero voltar a ela e preciso de sua ajuda para transformar-me em vento. O que é o amor? Perguntou o deserto. O amor é quando o falcão voa sobre suas areias, porque para ele você é um campo
verde, e ele nunca voltou sem caça. Ele conhece suas rochas, suas dunas e suas montanhas, e você é generoso com ele. O bico do falcão tira pedaços de mim, disse o deserto. Durante anos eu cultivo sua caça, alimento com a pouca água que tenho, mostro onde está a comida, e um dia desce o falcão do céu justamente quando eu ia sentir o carinho da caça sobre minhas areias. Ele carrega aquilo que eu criei. Mas foi para isso que você criou a caça, disse o rapaz, para alimentar o falcão. E o falcão alimentará o homem. E o homem então alimentará um dia tuas areias, de onde a caça tornará a surgir. Assim move-se o mundo. E isto é o amor? É isto o amor. É o que faz a caça transformar-se em falcão, o falcão em homem e o homem de novo em deserto. É isto que faz o chumbo transformar-se em ouro e o ouro voltar a esconder-se sob a terra. Não entendo suas palavras, disse o deserto. Então entenda que em algum lugar de suas areias uma mulher me espera, e para isto tenho que transformar-me em vento. O deserto ficou em silêncio por alguns instantes. Eu lhe dou minhas areias para que o vento possa soprar, mas sozinho não posso fazer nada. Peça ajuda ao vento. Uma pequena brisa começou a soprar. Os comandantes olhavam o rapaz ao longe, falando uma linguagem que eles não conheciam. O alquimista sorria. O vento chegou perto do rapaz e tocou seu rosto. Havia escutado sua conversa com o deserto, porque os ventos sempre conhecem tudo. Percorriam o mundo sem um lugar onde nascer e sem um lugar onde morrer. Me ajude, disse o rapaz ao vento. Certo dia escutei em você a voz da minha amada. Quem lhe ensinou a falar a linguagem do deserto e do vento? Meu coração, respondeu o rapaz. O vento tinha muitos nomes. Ali ele era chamado de Siroco, porque os árabes acreditavam que ele vinha das terras cobertas de água, onde habitavam homens negros. Na terra distante de onde vinha o rapaz, eles o chamavam de Levante, porque acreditavam que trazia as areias do deserto e os gritos de guerra dos mouros. Talvez num lugar mais distante dos campos de ovelhas, os homens pensassem que o vento nascia em Andaluzia, mas o vento não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum, e por isso era mais forte que o deserto. Um dia eles poderiam plantar árvores no deserto e até mesmo criar ovelhas, mas jamais iriam conseguir dominar o vento. Você não pode ser o vento, disse o vento. Somos de naturezas diferentes. Não é verdade, disse o rapaz. Conheci os segredos da alquimia enquanto vagava o mundo com você. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo o que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como você, penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre meu tesouro, trazer para perto a voz de minha amada. Ouvi sua conversa com o alquimista outro dia, disse o vento. Ele falou que cada coisa tem sua lenda pessoal. As pessoas não podem se transformar em vento. Me ensine a ser vento por alguns instantes, para que possamos conversar sobre as possibilidades ilimitadas dos homens e dos ventos. O vento era curioso, e aquilo era uma coisa que ele não conhecia. Gostaria de conversar sobre aquele assunto, mas não sabia como transformar homens em vento. E olha que ele conhecia tanta coisa. Construía desertos, afundava navios, derrubava florestas inteiras e passeava por cidades cheias de música e de ruídos estranhos. Achava que era ilimitado, e, no entanto, ali estava um rapaz dizendo que ainda havia mais coisas que um vento podia fazer. É isto que chamam de amor, disse o rapaz, ao ver que o vento estava quase cedendo ao seu pedido. Quando se ama, é que se consegue ser qualquer coisa da criação. Quando se ama, não temos necessidade nenhuma de entender o que acontece, porque tudo passa a acontecer dentro de nós, e os homens podem se transformar em vento.
desde que os ventos ajudem, é claro. O vento era muito orgulhoso e ficou irritado com o que o rapaz dizia. Começou a soprar com mais velocidade, levantando as areias do deserto. Mas finalmente teve que reconhecer que, mesmo havendo percorrido o mundo inteiro, não sabia como transformar homens em ventos e não conhecia o amor. Enquanto passeava pelo mundo, notei que muitas pessoas falavam de amor olhando para o céu, disse o vento furioso por ter que aceitar suas limitações. Talvez seja melhor perguntar ao céu. Então me ajude, disse o rapaz. Encha este lugar de poeira para que eu possa olhar o sol sem ficar cego. O vento então soprou com muita força e o céu ficou cheio de areia, deixando apenas um disco dourado no lugar do sol. No acampamento estava ficando difícil de enxergar. Os homens do deserto já conheciam aquele vento. Chamava-se Simum e era pior que uma tempestade no mar, porque eles não conheciam o mar. Os cavalos relinchavam e as armas começaram a ficar cobertas de areia. No rochedo, um dos comandantes virou-se para o general e disse: Talvez seja melhor pararmos com isto. Eles já quase não podiam enxergar o rapaz. Os rostos estavam cobertos pelos lenços azuis, e os olhos agora significavam apenas espanto. Vamos parar com isto, insistiu o outro comandante. Quero ver a grandeza de Alá, disse com respeito o general. Quero ver como os homens se transformam em vento. Mas anotou mentalmente o nome dos dois homens que haviam tido medo. Assim que o vento parasse, ia destituí-los de seus comandos, porque os homens do deserto não sentem medo.